Retcon, eu não... Parece o nome de convenção. Então, vamos na Retcon? Vamos na Retcon 2009. O nome de carro, né? Nossa, só esse daqui é meu Vectra Retcon. Aqui é o Alex, do podcast Estilingue. E você está ouvindo o Vozes da Terceira Terra. Bem-vindo a mais um Voz da Terceira Terra, eu sou o Rodolfo. Eu sou o Marcelo. Eu sou o Netão. Eu, Tasso. E nós vamos falar hoje sobre Retcon. Quê? O Rodolfo falando fica parecendo alguma coisa que você vai fazer no médico, né, cara? Que medo. Avisos paroquiais. Há muito tempo atrás... Por quê? Eu não gostei de recados paroquiais. Na última edição você colocou e não tinha ninguém presente e eu não gostei. Recados paroquiais não, tem que ser outra coisa. Você não tem ideia melhor pra continuar. Vozes do além. Não são recados, são avisos. Que diferença, né, cara? Avisos do além, sei lá. Ronaldo Lima de Moura, há muito tempo atrás, tinha nos avisado que os episódios 7, 14, 16 e 17 estavam com problemas. E eu atualizei recentemente esses episódios e, me lembrei, né? Estão lá atualizados. Quem quer que tenha ouvido, tenha achado que acabou na metade, alguma coisa assim. Inclusive o Ronaldo, já tá lá no ar. Um ouvinte chamado GGAB escreveu assim: estranho, o Juggernaut, pelo que eu saiba, é uma imagem de Krishna. Ela fica numa carruagem que sai desgovernada para cima de todo mundo num ritual religioso. Juggernaut significa Senhor do Mundo. Não conheço o significado que vocês falaram e não consigo achar na internet. Alguém tem a fonte? O significado que a gente falou foi o quê? Não, na verdade o que a gente estava falando... O que a gente estava falando quando falamos do Juggernaut é que comparamos com o nome dele em português, que é Fanático. Fanático, mas até que combina, né? Porque esse Daí Juggernaut... foi até que eu havia dito, né, que saiu nesse último que lançou, que se você pensar numa pessoa que sai correndo desesperadamente, quebrando tudo com a cabeça... É um fanático, né? Nesse caso do Juggernaut aqui, que é religioso ainda, né? O Senhor do Mundo, que sai derrubando tudo sem ninguém consegue parar, é o fanático, né? Eu acho que talvez a gente tenha confundido com Dreadnought, que é Dreadnought é uma nave de guerra, é um navio. Mas o Juggernaut é um tipo de mecanismo de guerra, de siege weapon, que tinha no AD&D, que eram os Juggernauts. É verdade. Aí eu não sei se foi tirado de alguma siege weapon, né, arma de circo da Idade Média, ou se Gygax que se baseou em Krishna. Interessante, se for verdade. Na verdade, o que a gente estava colocando em xeque lá era contexto, não o fato. Não, é que a gente falou que achava que era uma máquina, de guerra, alguma coisa assim. Eu não lembro agora o que a gente falou. Não lembro disso também. O Ian Ricardo, ele fez uns crossovers interessantes aqui da Disney versus Marvel, vocês viram, né? Então, isso que eu tava conversando com eles antes de gravar? Antes de gravar. Mas aí ele tá pensando nas aventuras da Fada Sininho com o Hulk, uma versão moderna de A Bela e a Fera. Mowgli versus Pantera Negra. Ai, Robin Hood versus Gavião Arqueiro. Tá. Nós sabemos quem ganha. É o Arqueiro Verde, né? Acerta os dois com uma flecha, com uma luva de boxe, né? O Gênio do Aladdin versus... Aí ele escreveu Hal Jordan. Né? Tipo, você mostra que o cara não lê gibi. A Luciana falou... Hã? Depois lá no próprio post ele falou... Puta, Hal Jordan é da DC. Então, eu faria Gênio do Aladdin versus o Quasar. Quasar, tá bom. O Timão e Puma versus todo o universo Marvel. Mulan versus Samurai de Prata. Fera versus Fera. Dá. Faz todo sentido. Ou A Bela e a Fera tá sendo protagonizado pelo o Dr. McCoy, né, cara? Nossa. Surfista prateado tentando capturar Stitch. O surfista prateado vai pensando assim, mas a vida, o universo, tudo mais, enquanto o Stitch andando em volta dele assim, tentando matar, tentando mordendo ele. E por fim, o Rovaldi nos pediu para falar mais sobre o lance de encerrar campanhas do nosso ponto de vista como jogador.
Isso a gente pode fazer num futuro É. Pizza e Guaraná, né? Vai ter que ficar pro Pizza e Guaraná. Mas, Três. os mundos que vimos acabar, né? Alguma coisa assim. Ou, Ah, na que legal. verdade, Não, pra quem- Pizza e Guaraná. Mas, Três. os mundos que vimos acabar, né? Alguma coisa assim. ou, Ah, na que legal. verdade, pra Não, quem- vozes como jogadores. Pode ser o próximo tema. Nossa experiência como jogador e não como mestre. Então, mas Quero eu posso compartilhar adiantar- minhas experiências como Como é que é o nome jogador. desse... São muito Como traumáticas. é o nome desse ouvinte? O Rovaldi. Ô, Valde, eu posso te falar uma coisa. Não tô acostumado a ver encerramento de campanha jogando com o Rodolfo, tá? Vou adiantando isso. No já. fórum, muita gente falou que é igual o Rodolfo. Costuma encerrar as histórias que nem o Rodolfo. Rodolfo, por que você tá sentado em 2 cadeiras? Você é tão baixinho assim, cara? Pra ficar mais alto. Beleza, então vamos para o episódio. Tá, retcon. Nem eu nem o Tasso conseguimos pronunciar o que quer dizer em inglês, né? Retroactive. Continuity. Continuity, pode ser. Que é o seguinte, Continuidade retroativa. é reescrever no passado, né? É o que, Não faz sentido isso, pá. é o que os gibis fazem muito. O Rodolfo vai usar só exemplo de eu gibi, vou né? falar, é verdade. Isso não faz sentido. Seja a palavra, seja o ato. Não faz sentido. Cara, faz sentido do jeito que eu faço. Quem que perguntou pra gente sobre isso? Na verdade, eu tirei essa ideia de uma sugestão de Nominável. Nominável, há muito tempo atrás, tinha sugerido pra gente falar sobre o tempo. Que aí o Irmandade Heróica acabou fazendo um episódio bem mais legal do que nós faríamos, até em 2 partes. Mas eu tirei uma ideia de lá. Dessa ele falou de voltar no tempo. Falei, mas e se voltar no tempo não fosse o que a gente tá pensando de voltar no tempo? Seria voltarmos na história do passado e mudá-la, ou recontá-la, ou melhorá-la, etc. Isso, assim, o mestre e os jogadores recontam o passado sem você necessariamente jogar o passado de novo. Pode ser jogar o passado de novo. Eu já fiz isso uma vez. Essa é a ideia. Bom, fazendo que nem da outra vez, lá, copiando a ideia do podcast Takeover, vamos jogar a iniciativa. 20. Oh, putz. 20, 8. Vocês dois estão empatados. Rolem de novo. 5. 7. Então, beleza. Então é Rodolfo, Neto, Taz e eu sou o último dessa É vez. melhor eu começar mesmo. Porque eu entendo o seguinte. Você vem contando uma história. Você já tem uma história, um enredo, uma campanha, uma crônica em andamento. Todos os 5? De preferência, unido em um. Ao mesmo tempo, né? Concomitantes. Isso. E é uma história, RPG por si, né? É uma história que muda muito. Ela é muito mutável, tanto o que você planeja, o mestre planeja, o que os jogadores fazem, o que os jogadores querem. E às vezes é necessário você readaptar alguma coisa do que ficou para trás, da história, do enredo que já ficou lá no passado, para você continuar a sua história de um jeito legal, para você revitalizar, reatualizar os jogadores, para você lembrar quais são os motivos que levou todo mundo até ali. É uma coisa muito feita, muito comumente feita em história em quadrinho, né? Em história em quadrinho, ele sempre revisita o passado, lembrando, comentando, ou Lançando edições de 6 edições, recontando o passado. recontando o passado. Mas não é exclusivo de história em quadrinhos. Stephen King fez isso com o volume 1 da Torre Negra. Ah, é? Antes de lançar o 6, ele reescreveu o volume 1 e relançou. Olha só que ideia. E você reescreve. Uma coisa que me apareceu na cabeça falando sobre isso é a Gwen Stacy do Homem-Aranha. A namoradinha trágica que morreu do Homem-Aranha. Que todo mundo... Aquela que morreu com a espinha quebrada, não foi? o pescoço quebrado. Pescoço. Até hoje ele lembra disso. A mesma roupinha, né? Ela usa aquela mesma roupinha que era moda na década de 70. E ele tá sempre com os olhinhos em oposição aos olhões. Mas todo o resto de Nova York não tá com roupinha dos anos 70. Porque se o Homem-Aranha tinha o quê? 18 anos na década de 70, quantos anos ele teria hoje, né? Todos. Então, Ele é o papai aranha, né? O ele vovô aranha. seria bem diferente do que hoje. É muito comum isso. Então, ele lembra, aconteceu aquilo, aconteceu a morte da Gwen. No entanto, ele lembra com diferenças, de uma forma diferente, já mais atualizado, já mais próximo. Tem a técnica da DC, né? Que é fazer uma crise, acabar com tudo e começar tudo de novo. É crise das infinitas crises. Eu não aguento mais crise. Eu tô em crise com a DC de tanta crise. Acabou. Acabou. Até a próxima crise. Até a próxima crise, né? Que- Eles já desperdiçaram o título Crise Final muito cedo, viu? Acho que podia segurar mais uns 20 anos o título crise. Crise Final, sabe? Não, aí vai ser o próximo, vai ser a crise das infinitas crises. Eles vão usar crise definitiva, Apocalíptica. crise eterna. Nossa, crise eterna.
Não, mas né? Na verdade, tinha que ter usado isso na primeira crise. Isso aí é uma outra técnica, porque aí é uma coisa que eu já usei também. A gente reinventa uma história que a gente já contou. A gente para tudo. Olha, o que aconteceu na verdade foi isso. E o mestre conta isso para os jogadores, ou eles jogam isso de novo e voltam a contar aquela história sobre uma nova perspectiva, sobre um olhar mais atualizado. Não é isso? Sim. Obrigado. Não, na verdade é importante eu perguntar, é isso pra você? É. Tá. Isso é bem pergunta de psicólogo. Tá, e como fazer isso então, Rodolfo? Como é que você sugere fazer isso? Bom, eu tenho uma outra pergunta mais importante. Quando fazer isso, né? Eu respondo. A pergunta. Eu respondo. Você fala, Nunca. Eu sabia que ele ia por dizer que isso. nunca? Ó, eu não sei. Eu acho que se os jogadores... Assim, porque eu já quis fazer um retcon. Ai, cara. Desculpa. Porque o que os jogadores fizeram, eu não sabia disso, mas é verdade. Mesmo as histórias ruins, o único motivo de eu ver pra você ter um retcon é a história ter começado ou você ter arcos de história no meio da cronologia que são ruins. São coisas que você não gosta ou não... Acho que não ficou adequado, o clima não ficou certo, situações saíram fora do controle e você quer acertar. Só que para os jogadores, aqueles jogos são preciosos. Eles participaram, eles interagiram, mesmo ruins. É igual sexo, mesmo ruins foram bons. Então, e assim, mudar aquilo lá é tirar a importância do que eles fizeram. Entendi. Entendeu? Você está desconsiderando tudo que eles Isso, fizeram. porque você está mudando a história. Mesmo que você fale, não, mas se fizeram algo melhor, não é verdade. E quando os jogadores topam? Eu ainda nunca caí nesse caso. As duas vezes que eu tentei fazer, os jogadores, não, você não vai fazer, porque a gente fez, a gente concorda, é ruim. Sabemos que foi ruim, mas nós queremos que continue desse jeito. Você já usou esse recurso, Cássio? Não com o consentimento dos jogadores. Como que você fez isso? Eu forcei a barra mesmo. Eu achei que a coisa estava indo para um outro rumo que não era o rumo. Não é que assim do tipo, tem que ter um final X, não é isso. Mas eu acho que os caminhos, a maneira como estava tudo procedendo no jogo, andamento dos personagens, a calibração do grupo não estava legal, não estava Então achei que foi muito necessário fazer isso. A repercussão foi boa até. A repercussão não foi tão ruim, não. Porque assim, eu acho que se você ficar chamando atenção para... fazendo isso nós estamos quebrando tudo que foi feito, não é válido. Falando, por exemplo, das infinitas crises, né? Realmente, você lê uma história. Aí, de repente, aquela história não é mais aquilo. Ela mudou, ela acabou trocando. Você fica... li à toa, não precisava ter lido. Concordo com você, mas às vezes é necessário. Você vê que a coisa está tomando um rumo que não é mais aquele rumo. Mas quando você fez, como é que você fez? E por que você fez? Como a pergunta do Rodolfo é mais importante ainda. Por que você fez? Quando, né? Quando eu fiz. O Rodolfo perguntou quando, desculpa. Esquece não, mas é no mesmo sentido, né? Verdade, quando chegou o momento de fazer isso? Na verdade foi o motivo de ter feito. Isso. Né? Eu percebi que de qualquer outra maneira feita, eu não ia conseguir fazer com que o grupo chegasse a um determinado gatilho para poder realmente dar seguimento à aventura. Explica para ele. Por exemplo. Dá esse exemplo dessa história. Por exemplo. Eu não sei se eu estou sacando. Supondo que de repente, o mais básico, tá todo mundo na taverna, e aí tá aquele papo rolando, ninguém se incomoda em ir lá resolver ou lá acontecer alguma coisa. Um exemplo no caso... já existia um grupo, esse grupo já estava unido há algum tempo, só que ainda não havia interação entre eles, que eram... Sabe quando o grupo não dá liga? Aqueles heróis não tinham liga, não ia. Não dava porque vou falar prelúdio, mas não é prelúdio. O prelúdio de um não batia com o prelúdio de outro, não se aceitavam, não era... E aquilo, de começo, estava enriquecendo o jogo. Depois passou o momento que assim, não, eu não quero mais trabalhar com ele, eu vou para tal lugar sozinho, eu não quero mais isso, eu vou para tal lugar sozinho, eu vou fazer tal coisa. Sabe quando o grupo começa a se desmanchar? Os personagens estavam indo para cada um para um lado, não tinha perdido o vínculo. O que eu fiz? Parei, eu falei, não está no rumo que era para ser, os personagens não estão alinhados como deveriam estar, vamos reinserir coisa no passado, não só reescrever, como inserir outros tipos de coisas que acabaram forçando com que eles tivessem que ficar juntos e aprendendo a lidar um com o outro.
do tipo, uma outra aventura, uma outra coisa na qual eles precisavam estar em grupo para fazer, começar a conduzir esse pensamento não nos jogadores. Os jogadores, eles estavam plenamente cientes disso, mas é que a interpretação estava muito boa. Então, fazendo isso, eu fiz com que os próprios personagens conseguissem interagir entre eles. Quebrou o gelo entre os personagens, foi uma coisa que foi necessário mesmo. Como eu fiz? Inserindo coisa nova, inserindo assim, Coisa nova no passado. No passado, do tipo... Todo mundo dormiu e sonharam com uma coisa que aconteceu antes. É um recurso bem como você diz, mas eu acho que é um recurso válido. A melhor assim. expressão da língua inglesa, na minha opinião, cara. Ou então sentaram em volta de uma fogueira, começaram, o que foi que já aconteceu, sabe? Lembra daquela vez que a gente fez tal coisa, tudo, e a partir daí pegar o gancho para entrar uma... não lembro, como é que foi? E aí entrar mesmo já tudo preparado, lógico. E a receptividade foi boa. Mesmo tendo cortado coisas que eles haviam feito, não era bem assim, sabe aquela coisa de não era bem assim, lembra que aconteceu isso? Parece um jogo que a gente precisa gravar, né? Não, vou deixar curioso, vamos deixar todo mundo curioso. Nossa, perdi o pensamento. E com isso o pessoal se deu bem, o pessoal conseguiu encaixar bem e daí a coisa tomou o rumo que foi. Mas eu concordo em absolutamente tudo que você falou, com o perigo de ser para o grupo. Se o grupo... Acho assim, tudo é na base da conversa, cara, né? Você falou para o grupo, vamos dar uma reforçadinha aqui, vamos ver essa base aqui do grupo que não tá legal, esses personagens não estão se entrosando, eles vão precisar ter um entrosamento para o final, principalmente, retomando um outro curso, se você quer fazer uma aventura maior, uma aventura mais épica, eu acho que isso é necessário ser feito também. Agora, se é um arco pequeno de histórias, é meio arriscado. Se for pequeno, não tem... vai de frente, enfrenta a bosta feita. Eu tive que... Foi na aventura do lobisomem, eu tive que aguentar... Até hoje eles me zoam por causa daquela aventura. Você reescreveu o passado? Não, que eu queria reescrever, mas eles não deixaram, mas acho que é pra poder me zoar. Você reescreveu na sua cabeça, de qualquer forma. Não, aconteceu mesmo, eu me conformei. Mas não tinha como você, de repente, forçar aquilo no futuro? Não, porque eles deram lição de moral em Gaia. Nossa! Isso é que é aventura épica. Não, isso aqui é um fail épico do mestre, épico, né? Nossa. Eu ainda tava no começo de mestrar. Eu não sabia muito. Isso que é um abraço, né? Não. Eu já usei esse recurso por pedido dos jogadores. Vamos rever aquele episódio lá, porque eu não tô entendendo bem, eu queria que fosse de outra forma. Todo mundo concordou, beleza. E eu sugeri isso para os jogadores, para o enredo ficar mais legal, para as coisas ficarem mais do jeito que eles mesmos queriam. Então vamos voltar lá no passado e rever esse negócio. Você já usou, Marcelo? Já, pra caramba. Eu ia comentar que a luzinha do DS, do Taz, é hipnotizante. Por que eu não falei imita uma galinha, né? O pior é que ele vira e faz pó, pensou? Os motivos de eu ter feito isso são bem diversos. E todos foram bastante necessários. Eu já tive problema com o jogador por causa disso, uma vez só. Você fala do jogador não aceitar, não gostar do... não gostar da ideia. Eu fiz do mesmo jeito, a história é minha, não gostou, eu vou jogar com outra pessoa. Não escuta a voz da Terceira Terra. Bom, sabe quando é que acontece muito? Que eu vejo acontecer muito, não só em minhas histórias, eu vejo acontecer na história dos outros também. Você começa despretensiosamente. Você começa a contar uma historinha lá no mundo básico do D&D, sabe? Sem se preocupar com, vocês estão num reino qualquer, numa cidade qualquer, não tem nem nome, sabe? Um lugar genérico. Você começa a jogar porque sim. Acabei de comprar meu D&D quarteto. Vamos jogar? Todo mundo faz um personagem aí, vamos jogar, sabe? Então, e aí você vai jogando e com o tempo você achou que você ia jogar só umas 3, 4 aventuras, a galera ia querer jogar outra coisa, ou ia trocar os personagens. De repente... Ou você se dá conta de que você está jogando tem 6 meses, você tem grandes pretensões para aquela história, os jogadores... Na hora de falar personagem, eu falo jogador. Na hora de falar jogador, eu falo personagem. Fantástico, tudo bem, né? tudo bem. A gente vai traduzindo. Na minha cabeça, são a mesma entidade, né, cara? Quase, né? Porque a ideia é o seguinte, se eu firo o personagem, eu também estou ferindo o jogador. Mas enfim, os jogadores têm aspirações para seus personagens naquela história que eles não tinham, né? E aí você se vê com uma história que começou realmente vagabunda e agora tá épica. Porque você começou sem
pretensão, né? E agora você fala, caramba, agora eu vou ter que explicar umas coisas super sem noção que eu coloquei, sei lá, você pegou lá um post, por sinal muito bom, vou colocar nas show notes, um link do Fabiano Neme, acho que até do ano passado, lá do Vorpal, que ele fez os Aliens pra 4ª edição, cara. Muito legal. Você colocou aquilo na história, porque você queria ver, você queria usar aqueles aliens. E agora, como é que você explica isso, né? Como que você remenda isso, né, no contínuo? Você pode fazer que nem a Marvel e ignorar, ou você pode fazer que nem a DC e dar uma explicação, né? Ou Então, pode fazer a terceira e aquilo realmente aconteceu e... mas você tem que dar uma explicação. Agora, de repente, você resolveu que tá jogando em Dragonlance, os personagens agora têm um passado, a história tá condizente, tá realista, tá séria, mas 4 meses atrás eles enfrentaram aliens na montanha de gelo em que a gravidade era invertida. Um mago louco. Então, mas tá vendo? Já colocou um mago louco. Essa explicação não existia. Não, mas já é fez uma lacuna. já fez retcon. Não, é uma coisa, é a lacuna. Aconteceu tudo do jeito que aconteceu. A diferença é que uma lacuna que tava em branco foi preenchida. Não, essa lacuna não existia antes. Você inventou essa lacuna agora. Não, uma coisa é você falar que os aventureiros que enfrentaram os aliens na gravidade invertida foi causado por um mago, que pode ser um mago importante, e outra é falar que eles não enfrentaram os magos, os aliens. Na verdade, eles enfrentaram kobolds Não, peraí, mas eu não vou chegar aí. Não, o meu retcon não é desse jeito. Não é desse jeito. É que Porque pra mim... tem dois. Pra mim, o retcon é você alterar Não, realmente. tem vários diferentes. É aí que eu quero chegar. Tem várias maneiras de fazer isso. Isso. Mas isso é retcon. Você falar, não, aquele lá foi um mago, não sei o quê. Entendeu? Porque naquele É retcon. momento você não tinha pensado nisso. Pra mim, isso é uma lacuna preenchida, né? Não, mas essa lacuna não existia até você resolver que tinha que preencher. Ela existia, mas você não tava vendo ela. Você não se tudo importava. Aí são duas aproximações filosóficas em relação ao tempo, né? Muito bem. Aí, você quer explicar coisas simples. Os caras começaram numa vila qualquer, de repente essa vila não é uma vila qualquer no mundo genérico. Essa vila agora está num lugar no mapa de Dragonlance. Se chama Shadowdale. Nossa, em Dragonlance. Tá, tudo bem. Tudo bem. Isso aqui é retcon. E o Drizzt, na verdade, era o 10º Companion of the Hall lá. Não é do Companion of the Hall, mas o que chamava os? Os Heróis da Lança? Os Heróis da Lança. Era o 10º Herói da Lança. Nossa, só que ele não usava lança, né? Exatamente, ele não usava de lança. Ele foi o que rejeitou. Não, vou usar essas duas cimitarras que tá bom. Beleza. Ninguém entendeu na hora até ele cortar 2 das cabeças de Tiamat, né? De Taquises. Bom. Você tem várias maneiras de fazer isso, eu já fiz de várias maneiras. A primeira aquelas histórias eram realmente simples e aconteceram em lugar nenhum, de qualquer jeito. Então você reconta. Não aconteceria em lugar nenhum. Aconteceria em lugar nenhum, ninguém ficou sabendo, aí você reconta. Você quer agora colocá-lo no contexto da Guerra da Lança. Aquelas histórias do comecinho, né? Ou coloque aqui o seu exemplo. Então o que você faz? A maneira que eu mais vejo DMs fazerem, e às vezes jogadores, a maneira que eu mais vejo jogadores fazerem é através de texto. O cara reconta aquela história no formato de texto. Por quê? Isso é o mais legal do RPG. Quando você se lembra de uma história, Neto, é aquela experiência que eu contei de que eu não sabia se eu tinha lido o livro em português, em inglês ou ouvido o audiobook. Eu li o Rainbow Six, do Tom Clancy, fui contar pra alguém sobre o livro e em determinado momento eu parei. Pera um pouquinho. Foi pra você, Rodolfo, tava contando, eu parei assim. Eu não lembro se eu li o livro traduzido, se eu li o livro em inglês ou se eu vi o audiobook. Na minha cabeça, na minha memória, a minha memória não fez distinção. Eu me lembro das imagens, das cenas, né? Como eu já falei várias vezes. Quando eu leio um livro, as cenas são misturadas, gibi com desenho animado, né? Eu me lembro daquele jeito. Eu não me lembro da voz do cara lendo audiobook e não me lembro se o texto é em português ou em inglês. É a mesma coisa. Quando você se lembra de uma história de RPG, de uma aventura que você mestrou, que você participou, você se lembra assim, ou como um filme, ou como um gibi, ou como uma história em quadrinho. Gibi, história em quadrinho são a mesma coisa. Você não lembra o que você estava comendo no dia. Você não lembra o que você estava comendo, você não lembra se você tirou 20, se aquela jogada que você matou. Você não lembra que aquela jogada que você matou o monstro? O Marcelinho lembra de todas as jogadas que ele matou todos os personagens. Mas ele talvez seja a exceção que prova a regra. Tá. Né? Que você não lembra. Ele lembra, justamente, um cara que lembra de uma coisa que ninguém lembra. Você não lembra que você tirou maximum damage ou double damage pra matar o cara. Você lembra que você cortou a cabeça do orc e ele caiu no chão. Tipo assim, a cabeça caiu antes do joelho dedobrar. Você lembra disso, né? Você lembra que você sacou que tinha um tigre na folhagem. Você não lembra que você rolou percepção alta, sabe? Você lembra da história, não do jogo. Então fica fácil. Tudo que você tem que fazer é lembrar da história com mais complexidade. Até porque quando você está jogando, raramente tem diálogos.
Eu brigo com meus jogadores pra eles falarem na voz dos personagens pra ter diálogo, mas raramente tem, né? Você fala assim, você percebe tal coisa. Aí todo mundo já sabe que você falou pro jogador que tá aqui à esquerda. Ou quando tem demais, né, Tassi? Ou quando tem demais. De você do DM cruzar os braços e ficar vendo os caras jogarem sozinhos. Para um pouquinho, deixa o jogo jogar. Deixa eu voltar a narrar. Então, o que o cara faz? O cara volta e conta aquela história com diálogos, pegando a personalidade de cada personagem e fazendo uma historinha. Eu já vi muito jogador fazer, já vi DM fazer isso. Então você fez um retcon, porque aí você pegou aquela história que passava no mundo genérico do D&D, numa vila genérica, numa dungeon genérica, e de repente ela faz parte do continente, aconteceu em Blackmoor, ou em outra cidade de Greyhawk, e tudo aquilo num contexto. De repente você decide que aquela espada mágica que seu personagem comprou, isso é já uma mudança maior. De uma sessão para outra, o DM decidiu que o jogo está desequilibrado com os personagens e deu uma espada mágica para ele. Aí, o que o jogador fez? Ele simplesmente achou aquela espada mágica, na sessão seguinte estava com ela. Aí ele resolve que vai contar a história de que lá atrás, desde o começo, ele já tinha aquela espada. Né? Não altera nada na história, mas dá contexto. Inclusive, ele pode passar a criar uma história para aquela espada que estava com ele. Ele inventa que a espada era do pai dele. Esse é um retcon até mais forte. Né? Eu diria que é um retcon médio. O retcon forte é você realmente reescrever o passado. Na verdade, reescrever no passado assim, preenchendo enormes lacunas que você não sabia que estava lá. Mas a forma mais comum de fazer isso é por escrito. É a mais comum, porque é a mais fácil. Narrando em forma de um conto, de um relato. Exatamente. Ou É o Homem-Aranha se lembrando da Gwen Stacy. Tá. Já vi acontecer pelo menos uma vez do DM sentar com os jogadores e passar a sessão inteira recontando aquilo. Tipo assim, então como foi acontecer? Na verdade aquilo foi tal coisa. Tipo assim, sabe? Eles sentados discutindo como é que eles vão reorganizar o passado, porque agora aquelas coisas do passado estão ficando sérias. Conversa também, então. Bate-papo. E tem o jeito que eu fiz uma vez, que eu acho que é o jeito mais legal, só que você tem que ter tempo. É realmente voltar e contar aquelas histórias. Mas esse é um exemplo extremo, é um retcon extremo de um exemplo extremo. O que aconteceu? Eu peguei um personagem, eu acho que eu até, se eu não escrevi isso pro Notícia da Terceira Terra, esse post tá para ser publicado. Se eu não publiquei, já tá para ser publicado. Eu peguei um personagem no 7º nível já. Ele, na verdade, começou em Tagmar, quando tava jogando outros jogadores lá em Cássia, eu ainda não os conhecia. Eles estavam jogando Tagmar, quando um dos jogadores comprou a D&D, passaram os personagens para D&D, e aí o cara foi até o 7º nível. E aí o DM parou de jogar, se mudou de cidade, e eu peguei esse personagem. Passei a mestrar para ele. Quando nós chegamos no 12º nível, ele já estava jogando com esse personagem há 4 anos. E no começo as histórias eram realmente despretensiosas. Dá muita diferença na sua vida quando você joga RPG com 14 e com 18. Né? Então ele me pediu, falou assim, cara, vamos recontar essas histórias? Tipo assim, vamos recontar as histórias, não, vamos organizar o passado dele, porque agora tá ficando interessante. Pegamos aquele vilarejo, colocamos em Forgotten Realms, estabelecemos várias relações entre os personagens, ao invés de ser uma vila de elfo, uma vila com casinha, fizemos um vale com uma cultura élfica própria que não existia antes, era só na verdade a vila não era nem de elfos, era só uma vila. Estabelecemos que era de elfos, estabelecemos uma série de relações que não existiam. Ou, de acordo com você disse, Neto, existiam, mas nós não tínhamos percebido que eles ignoraram isso. Na verdade mudou mesmo, porque era um vilarejo num lugar qualquer, numa planície. Aí já mudou. Virou um vilarejo só de elfos, num vale, de uma cultura isolada, diferente da cultura de elfos da região. Mas o jogador também gostou dessa possibilidade. Gostou. E esticamos o tempo. Para explicar como é que o personagem passou do 1º pro 12º, a gente pensou assim, então todas essas histórias aconteceram no intervalo de 20 anos, beleza? 20 anos então se passaram. Para fazer sentido ele ter evoluído tão rápido. Depois de mais algum tempo, e aí nós começamos a nos preocupar com isso, a história já estava ficando grande. Depois de mais algum tempo, eu virei e falei assim, cara, eu tô começando a pegar, porque aí o personagem, o jogador, ele fez uma história do personagem, ele começou a contar, recontar aquelas histórias de maneira de conto, em formato de conto. O jogador tinha pretensões de ser escritor, amador, que hoje é uma coisa mais fácil de fazer na internet, né? Na época era muito difícil. Então ele só escrevia para si mesmo. E eu comecei a usar coisas que ele escreveu como elementos da história, entendeu? Sabe, esqueleto no armário? Uhum. E aí, de repente, chegou um ponto em que aquelas histórias do passado estavam simples demais. Eu falei, eu preciso reescrever essas histórias. Fulano, vamos contar essas histórias de novo? Agora no AD&D? Ele fala, beleza, vamos. Nós voltamos, então, 40 anos no passado para pegar os personagens adolescentes e fizemos as aventuras deles jovens, contando histórias novas. Entendeu? E não alterasse o futuro que já estava contado. Sem alterando nesse sentido. Eu ia fazer o uso daquelas histórias de 40 anos atrás no presente.
Eu ia introduzir personagens no passado que iam aparecer no presente. Mas eu tinha que introduzi-los no passado primeiro para que eles aparecessem no Mas presente. que nada no passado acontecesse que mudasse o presente. Então, aí teve um problema. O mentor desse personagem morreu. Nesse jogo, No jogo antes de eu pegar. Foi o motivo dele virar aventureiro. Ele morreu de uma doença misteriosa. Quando a gente passou a fazer o jogo mais sério, e colocamos em Forgotten Realms, colocamos em Cormyr, etc., não fazia sentido esse cara, porque a gente tinha estabelecido que ele era um personagem poderoso na região, porque era o grande mentor, né, do personagem que ia ser o grande personagem da história, etc., não ia fazer sentido ele morrer de uma doença, velho. Como assim, né? Até porque ele tinha contado uma história... O quê? Eu inventei a doença dele. Sim, depois o Neto foi contar essa história pra gente e o Neto teve uma ideia muito boa, muito diferente da minha. A minha foi simplesmente o seguinte: se você passou não sei quantos anos correndo pelo mundo atrás da doença, atrás da cura pra doença, tipo, isso não faz sentido em Forgotten Realms, já que a gente colocou em Forgotten Realms. Por quê? Há 2 dias de viagem, você tem um clérigo de Ilmater, entendeu? De 16º nível. Não tem doença que esse cara não cura, entendeu? Então nós tivemos que mudar. Não, você não andou pelo mundo correndo atrás da cura do mentor. Ele morreu e você andou pelo mundo porque você já não se sentia mais que pertencia àquele lugar. Mudamos a história. Depois o Neto ainda foi mudar novamente, porque o Neto resolveu contar essa história. E aí ele pensou de uma maneira muito diferente. Infelizmente nunca acabamos de contar, mas estava uma boa história. Mas não pode acontecer aquilo do mentor ter morrer antes de pegar a doença. É um cuidado que você tem que ter quando vocês estão fazendo esse retrospecto. Então, só que aí teve um problema com o jogador, porque o cara era um Munchkin. E aí tinha o seguinte: se esse cara morreu, ele pegou o cajado do mago. O cara tinha um cajado, porque assim, o personagem no futuro tinha um cajado do mago, que era um artefato na 3ª edição. Já estamos na 3ª edição. Esse cara passou por 3 sistemas. De tão grande que foi essa história. Foram 10 anos de jogo. Ele estava com o cajado do mago, que era um artefato, estava no 16º nível. Ele estabeleceu, e foi uma boa ideia, que ele herdou o cajado do mago do mentor dele. Só que não tinha como nós contarmos essa história dele andando pelo mundo com o cajado do mago. Como é que eu dou um artefato, um major artifact, para um artefato maior, né, que foi traduzido, para um cara de 6º, 7º, 8º, até 10º nível? Não posso. Ia ficar desequilibradíssimo, né? Então, ele morreu, mas o cajado foi enterrado com ele porque você precisava se sentir valoroso a ponto de buscar. Ele não aceitou isso, é claro que não aceitou. Quem é que não vai querer ter um cajado do mago logo no 7º nível? Né, cara? No 6º, sei lá. E aí, isso foi um problema. Teve um atrito entre nós para estabelecer como essa história foi contada. Foi por isso que eu passei a bola pro Neto e o Neto ia contar essa história. Infelizmente nunca acabou, porque o jogador, ele desceu do salto e resolveu que ele era a estrelinha, que ele era o rei da cocada preta, e nós falamos, beleza, então vai brincar sozinho, né, Neto? Mas o Neto resolveu contar essa história. Eu falei, vamos pegar uma pessoa neutra pra contar essa história, porque tá dando distensão. Tá dando atrito entre nós, tá estragando a amizade. Isso não pode acontecer. Né, por causa do retcon. Mas esses são os 3 retcons. Pra mim, cara, esses 3 retcons, independente de qual que você queira fazer, pra mim ele é importante quando isso acontece. Você começa uma história despretensiosa e de repente ela ficou séria e você precisa que aquela história do passado seja um preview, né, das coisas que vão acontecer no futuro. Eu não falei que isso é um retcon. Esse preenchimento de colunas que, por convenção, vamos chamar de lacunas, vamos chamar de retcon, eu concordo. Então, peraí. Então nós temos o preencher lacunas. Isso eu concordo. Tá. Tipo, o que aconteceu, você tá dando mais informação, tá elaborando. Tá sendo uma elaboração, não uma transformação. Mas tá. Tem o segundo modelo, que é sentar todo mundo e conversar, escrever e todo mundo junto recontar o que realmente aconteceu. Acho que todo mundo que realmente quiser, e acho que realmente é válido. O terceiro modelo, voltar no passado e jogar com os jogadores. Isso é legal. Alguma coisa diferente que preencher uma lacuna com o jogo, contando o passado daquele personagem. E eu quero acrescentar uma coisa aí. Desencana de nível. Se de repente você vê que as histórias dos jovens personagens estão de maior nível do que quando eles começaram as aventuras velhas, desencana. Você não vai se lembrar que nível que ele estava mesmo, você só vai se lembrar da história. Eu já fiz o mais grave ainda. Nossa, tem mais grave ainda? Tem. Cacete. Os jogadores chegaram e falaram, olha, tá muito bagunçado, esse tipo de problema, né? Uhum. Começamos a jogar com 14 anos, estávamos com 20. Os mesmos personagens. Os mesmos personagens. Tá muito bagunçado, quando a gente começou, a gente não tinha noção do que a gente estava fazendo. Vamos voltar e recontar tudo? Como assim recontar tudo? Vamos fazer um 0 hora, uma crise. Fã de DC
Vamos fazer a crise das infinitas crises. Voltar e começar tudo do zero de novo, com os mesmos personagens, contando essa história de um ponto de vista diferente, com um tom diferente. Isso foi um desafio criativo muito legal, tanto para mim quanto para os jogadores. E acabou tendo aquele mesmo gosto, aquele mesmo sabor, só que com algo totalmente novo, um tempero totalmente novo. Porque aí eu mexi coisa assim, antigamente aquele determinado personagem era um vilão, agora ele não era tão vilão assim, ele podia ser um aliado. Outro personagem era um aliado, agora nessa nova versão era um vilão. Determinada coisa funcionava, determinada coisa lembrava. É como pegar o Homem-Aranha do cinema e o Homem-Aranha dos quadrinhos. Falando de Marvel um pouco, né? É a linha Marvel normal e a linha Marvel Ultimate. Entendi. Fantástico, cara. Foi muito legal, foi muito gostoso de fazer. Mas aí, assim, a gente desencanou completamente daquela linha originária de tempo. Isso, vocês sentaram, conversaram, não era conversaram, os jogadores chegaram pra você e pediram isso. Você não enfiou isso, você não fez eles engolirem isso. Não foi igual abaixo. Eu lembrei de um retcon que não virou retcon. Nossa, é mais capcioso ainda. Aconteceu um jogo de um jogador não estar presente. Jogador ausente, personagem na frente. Eu controlei o personagem. E aconteceu, desenrolou a história e tal, beleza. Quando fomos contar o que tinha acontecido e como eu tinha interpretado o personagem, o jogador não aceitou. Que falou que jamais o personagem dele teria agido daquela forma naquele contexto. Eu teria dito, por que mandou você não vir jogar? Só que eu sentei com os jogadores e tal, e a gente, com o conselho de todo mundo, nós decidimos revisitar a cena com ele interpretando. E aconteceu exatamente a mesma coisa que tinha acontecido antes. Você tentou fazer um retcon, pelo menos, né? Não, foi um retcon que não foi. Entendi. Mas é um modelo mais, digamos, pesado, assim, do retcon. Seria... Dependendo de como tivesse sido, teria mudado, realmente. Todos eles existem para você fechar pontas soltas, mas todos eles também levam em si o risco de acrescentar novas pontas. Tem esse problema. Eu acho muito arriscado fazer um retcon que não seja só para preencher colunas. Um retcon lacunas, Neto. Eu tô falando colunas, né? Não, tudo bem. Nós estamos entendendo. Um retcon... Lacunas. Um retcon radical, como foi o meu exemplo, e o seu, Rodolfo, o problema é que você acaba... Se você não fizer muito bem feito, você acaba arranjando sarna para se coçar. Como eu arranjei sarna para me coçar. E tem que ter a aprovação de todos da mesa. Os jogadores têm que topar esse tipo de coisa, para não cair naquele primeiro problema que o Neto colocou. Eles fizeram aquilo, eles suaram, pensaram, raciocinaram, sangraram para aquilo. E de repente não aconteceu, né? De repente aquilo não valeu? É complicado. Eu ficaria revoltado. A não ser que eles tenham apanhado de kobolds, aí eles vão crer, não, realmente, aquilo não aconteceu. Muito vergonhoso, aquilo não aconteceu. Foram Yuan-Tis que bateram na gente, nos deixaram viver, não sei o quê. Não, e a seguinte situação, então todo mundo morreu, TPK. Os jogadores falam, não, mestre, volta pra nós. É um tipo diferente de retcon, é o save state. É verdade. Agora que você falou, eu já fiz, então, é o retcon continue. Eu já dei continue pro grupo de lobisomem. Você fez contagem regressiva, não? Não. Determinado ponto da história, o jogador morreu. O Neto ficou assim, certo coin pro jogador, né? Certo 2 jogadores morreram. Na história. E não devia ter morrido. Não. Morreram por consequências. Só que... Como assim morreram? Eles pegaram câncer? Enfrentaram alguém mais forte que eles. Tá. Morreram. Não foi sacanagem ninguém. Mas só antes, pra você continuar, eles morreram por incompetência deles ou por Não foi incompetência. Não foi... Aconteceu. Como toda TPK, aconteceu. Não foi uma TPK. É esse que falou antes. Tá. Não foi uma TPK. Morreu só 2 jogadores. Como diz o tio Nitro, você exercitou a arte do quase TPK. Aconteceu. Eu não via sentido em continuar contando as histórias daquele grupo sem o grupo inteiro. Então eu dei um continue. Eles toparam, você topou, os jogadores Eu toparam. falei, olha, vocês querem continuar jogando? Eu vou dar um continue. Eles falaram, sim, queremos.
eu dei uma penalidade, acho que eu tirei 2 pontos de atributo de cada um. Tipo o Ressurreição do D&D. Nossa, E eles ficaram 1 ano em coma. Esse foi o seu continue? É. Não é tal continue assim, né? Não, eles morreram. Entre morrer e... tipo, eu ficaria contente em perder só 2 pontos de atributo Eu conheço quando eu um morrer. personagem que quando morreu perdeu só uma vista. Eu sou adepto de, nossa, você chegou a morrer, você prefere morrer realmente ou receber uma mutilação? Foi o que eu fiz, na verdade. Cara, eu já dei um continue pro jogador, eu dei o continue do jogador mais ou menos nessa situação. O cara fez merda, ele foi... Continue. Ele foi... Agora que eu me lembrei, cara, o cara... Então, eu tô me lembrando de vários retcons, eu achei que eu não tinha feito nenhum. O cara fez merda, ele foi mexer com quem tava quieto e apanhou feio. E o cara não quis, eu dei 2 chances pra ele recuar, ele continuou batendo no monstro. E aí eu falei, bom, fazer o quê, né? Rolei, matei o cara em 3 ataques lá. E aí eu assim, olha, eu não sou de fazer isso. O personagem morreu, faz outra ficha. Ou fica com essa ficha se você é muito sentimental, toma essa aqui ou apaga. Pô, lembra que antigamente a gente apagava as fichas pra E aí... Xerox não era assim como era hoje, não. Não era essa facilidade, não. E aí, você tinha que fazer a ficha à mão. Olha, houve um tempo em que as fichas eram preenchidas à mão, cara. Eu fiz muito dessa. E aí... Eu fiz um programa pra preencher pra mim. Nerd desde criança. E aí, eu falei, só que essa história eu quero muito contar, cara. Então, eu tô me sentindo generoso hoje. Eu vou jogar seu personagem pra outra dimensão. Joguei pra outra dimensão, estamos jogando. Passa-se a segunda sessão, ele fala assim: ô Marcelo, eu me arrependi muito do que eu fiz. Eu fiz merda naquele negócio, não queria ter feito, cara. Essa aventura tá uma merda. Tô achando muito ruim porque tá foda. Tudo ficou pra trás, outra dimensão, tô fudido aqui, não sei o que tá acontecendo. Podemos voltar? Aí eu falei: tá bom, mas saiba que vai ser a única vez na minha vida que eu vou fazer isso. E realmente, isso já tem... Nossa, cara, isso tem 10 anos. Tem 10 anos, nunca mais fiz de novo. Nós resetamos no exato momento antes dele decidir: vou lá bater no Dragão Verde, sabe? Não, ele falou: eu acho que vou pra casa, sabe? Foi um continue, assim, depois de uma sessão inteira de jogo, sabe? De demonstrar que a alternativa à morte, né, era pior do que a morte ainda em si. Retcon continue. Então, vai ser legal ver isso no show notes. Vozes da Terceira Terra é uma licença Creative Commons 2.5 Brasil. Atribuição, uso não comercial, vedada criação de obras derivadas. Para mais informações, acesse o website www.vozes.terceiraterra.net. Visite os fóruns TPK Brasil para conhecer os melhores podcasts de RPG do Brasil. O endereço é tpkbrasil.net. Vai passar merda na mão e dar uma bolacha na cara desse jeito. A bolacha recheada, né? Sabe que o Talion lembra disso até hoje? Claro, na hora do almoço ele falou isso e depois eu sou o fecófilo da galera. Fecófilo? Essa é nova. Você nunca viu isso no South Park? Fecófilo? Não. Uma expressão South É alguém que faz Parkense. sexo com... Eu não vou falar sobre isso. Mas ele tem que esperar o cocô endurecer pra conseguir fazer sexo com ele. Depende, né? Recipiente existem vários. Mas aí não seria sexo com recipiente ou de merda? Não é uma tara mais específica? É. A gente tá falando de cocô de novo, né? Tá, socorro! O que você tá fazendo, bicho? Brincando com a garrafa de 3,5 litros. São 3,5 kg, pô. Você acha que é assim fácil? 3,5 kg. 3,3 litros. Na verdade é mais, né? É mais? Esse é mais denso que a água. Não sei se a diferença é tão grande assim. É mais. Se fosse, for tipo, mais 100 uma litros... Não, é mais. Se é mais uma grama... Mas ele já chutou 200 gramas a mais aí, que é 3,300 e foi 3,5? Verdade. Então é menos. Por que 3,300? Porque não arredonda, né? Também fiquei pensando, duas grandes falhas. Por que 3,300? Por que não 3,500? 200 ml, uma E latinha. por que eles não põem o diabo de uma maçaneta? Como é que chama? Não é maçaneta, é... Uma manopla. Uma asa. Alça. Parece um foguetão, cara. Tipo, isso aí dá pra usar no São João depois colocar bombinha aí dentro. Ela parece Big Boy.
Big Boy, Não, nossa. Fat Boy, né? Que você queria É dizer? Fat Boy, isso. A bomba atômica. Nossa. Que Mas destruiu mano, se na tiver- Nagasaki. Eu já tô tivesse dois esperando. azinhos. Eu já tô esperando um extintor, mas não, vocês querem explodir o mundo. O Neto é apocalíptico, cara. Sempre viu apocalíptico. Verdade, o né? RPG apocalíptico vai pro Neto, cara. Qual que é o que a gente fala? Halo Metrópolis vai pro Rodolfo, Sion vai pro Netão, tem que pegar um outro apocalíptico, Dark Heresy vai pro Netão. Ok, eu sou Não, Apocalipse. Cthulhu Tech. Não, pelo menos. Tudo ele- técnico, O mundo cara, acabou e a história continua. É o único RPG que eu conheço que o mundo acabou e a história começa depois que o mundo acabou. É, Não, no momento que ainda. para com isso. O Neto é bom pra esse tipo de coisa. Agora a gente vai morrer rapidinho, né? Porque o mundo acabou, era pra ter acabado, não sei que a história tá continuando. É, mas a Verdade. história continua da onde? É bom, põe pra ele quebrar a cabeça. Ok. O mundo acabou, cara. Agora conta uma história a partir daí. Ok, então houve o Big Bang. Nossa. Vamos começar Foi tudo de rápido. novo? Foi rápido. É, ele resolveu o problema. O negócio é o cara costurar suas tripas com uma linha de Um cadastro. com cadarço porque... e depois curar, né? Você já viu isso em algum lugar. Suas tripas tá dentro da Não, quadrinho banheira. do justiceiro. O cara costurou a cara do justiceiro. Você costurou minha cara? Costurei. Tava um regaço. Você usou cadarço? Não, fio dental. Pelo menos eu estou mentoladinho. Não falou isso. Falou. Super Aventuras Marvel, pequenininho, acho que no 68. Nossa. Não ficou nenhuma cicatriz. Não, depois o diabo virou a cara. É o diabo. Eu lembro dessa fase. Primeiro eles tentaram fazer o Justiceiro com a cara com cicatriz, não deu certo. Depois eles tentaram fazer ele negro, não deu certo. Tipo assim, eles estavam zoando com o Justiceiro nessa época, eu lembro disso. Depois ele morreu, aí ele voltou com o espírito da vingança. Essa fase já não tava lendo mais. Teve isso também, ele materializava umas almas do Infamous. A única coisa legal de Justiceiro foi quando o Batman deu um couro nele. Putz, isso foi legal, a sequência ficou muito legal. Ah, é verdade, aquela sequência dele É, que não, nós não podemos interferir, que não sei o que lá, não sei o que lá. Ah, aquele cara tá matando um monte de gente. Batman. Ah, você tá pensando no DC vs Marvel? Não. Aham. Tô vendo o crossover. Justiceiro, tô vendo, não estivesse passando na minha frente. Justiceiro e Batman. Ah, Porque teve um crossover? Teve, o crossover primeiro foi... Ah, o retalho foi pra Gotham City. É. Eu lembro desse. Primeiro foi contra o Batman, o novo Batman, que era o Azael. Uhum. Aí eles saem na porrada, porrada por quanto é lado, é só luta hoje. Pelos motivos do Azael. No segundo é melhor ainda, porque já é o Batman e o Bruce Wayne. Uhum. Aí chega no ponto do Justiceiro, correr atrás do Coringa, bater no Coringa, puxa a arma e vai. O Coringa para. Não, tudo bem, tá? Você nariz quebrado. Você venceu, me manda pro Arcano de novo, eu tô com saudade de casa. Justiceiro Arcão, caralho. Eu vou te matar. Aí o Batman vem e pega o Justiceiro. É por isso que eu gosto de crossovers que nem a Wildcats e Aliens. Porque é feito num universo separado. Não é, sabe, não tem obrigação de ter não tem- continuidade. é. Até que morre gente, velho. Morre gente do universo Wildstorm no Ataque dos Aliens. Morre gente pra cacete. Porque a ideia é a seguinte, essa história é separada, não vão ficar fingindo que é o mesmo mundo, sabe? Tipo, quer dizer, Que nem Aliens versus Super-Homem. Não, 1, 2 e 3. não, muito pelo contrário, é ficar fingindo que é no mesmo mundo mesmo. Vão fingir que é no mesmo mundo, mas sem relação com os mundos de onde esses caras vieram. Faz o Justiceiro versus Batman, em que o Justiceiro mete uma bala na cabeça do Coringa, sabe? Ah, meu Deus, continuidade. Beleza, tem um símbolo, túnel do tempo ali do lado, sabe? Não tem problema de continuidade, sabe? Podiam fazer isso, né? Mas esse gibi é assim, não tá na continuidade de ninguém. Não, Diferente de Spawn e Batman, que valeu pra continuidade de Spawn, né? Sim, não, mas o crossover nunca tá, mas eles nunca mudam nada. Apesar de não valer pra continuidade, exceto na época, naquele período curto do Amálgama, que tinha aquele personagem que era das duas editoras, nunca conta pra continuidade, mas eles nunca lembram disso. Eles contam a história como se nada pudesse mudar. E foi o que eu gostei tanto do Wildcats versus Aliens. Eles Porque escolheram- morre gente, morre personagem importante. Não, e aí, eu termino de contar. Aí o Justiceiro. O Batman fica na frente e deixa o Coringa fugir. Aí o Justiceiro fica puto. Você é louco, o cara vai matar uma parte de gente, Batman. Você é tão maluco quanto ele, Batman. Aí o Justiceiro pega e dá uma porrada no Batman. Ele vai dar o segundo soco, o Batman segura a mão dele. Aí eu deixei você acertar um soco. Agora fora da minha cidade. Aí termina o Justiceiro assim, puta, eu nunca mais volto em Gotham City. Aí não faz nada assim, não faz nenhum sentido. Eu tive chance de dar um soco quando vai embora. Essa, né? Fantástico. Essa frase.
Outro bom crossover que você lembra, Rodolfo? O melhor crossover que eu jogo na vida é o Liga da Justiça vs Vingadores. Nossa, aquele é bom mesmo. Que Porque é isso, aquilo cara? foi... Acho que esse me prestou. Né? Puta, esse foi o melhor. Se não é um dos melhores gibis que eu já li de super-heróis. É verdade, foi muito bom, né? Foi a melhor crise e guerra secreta que eu já vi. Um que eu gosto muito, que não é uma boa história, eu sei que não é uma boa história, mas eu gosto muito, e de vez em quando eu lembro que ele existe, tá lá na minha estante, eu vou lá e pego pra ler, é Tarzan vs Predador. Nossa, é bom. Nossa, é bem legal, cara. Que é o Tarzan dos livros, não é o Tarzan do filme, nem do desenho animado. Seriadinho de TV. É o Tarzan, o Lord Greystoke, que é o rei dos... o Homem Macaco, chefe das tribos africanas da África, mas ele veste roupinha, fala direitinho, entendeu? O quê? Tá saco, porque a gente tá pensando nas tribos africanas da Europa. África, da Europa. A gente achou que pudesse ser na Ásia. Ah, mas a gente tava falando sobre o Space 1889, tem tribo africana lá em Vênus? Marte. Tá bom, vai. Tá bom, eu consigo corrigir. Marte são beduínos. Ah, são beduínos. Cara, eu não gosto de crossover. Tirando esse, Mas o crossover Liga da Justiça e Vingadores foi muito legal porque respeitou as regras de cada universo. E o crossover com o Super-Homem, que você já sabe que no primeiro painel ele vai perder os poderes por algum motivo, hein, isso aí velho? que é chato. Por isso que esse que a gente tá falando é bom, porque não desbombou ninguém. Explicou. na verdade bombou, né? Porque A Feiticeira Escarlate. Ah, mas Mas- condizente com as regras Sim, dos dois sim. universos. Desbombou o Flash no universo Marvel, por quê? Porque não tem força de aceleração. Tudo tinha explicação. Não era uma coisa jogada lá. Não é porque Não o acredite, porque o oxigênio tá contaminado que ele vai perder o superpoder. Eu acho que ficou bom porque ele dá uma explicação muito boa de, tipo assim, eles não existem no mesmo universo mesmo, né, cara? Agora, Isso eu achei o legal. crossover Liga da Justiça e Planetary é assim. É um outro universo. Ah, é? É uma história à parte. A parte não é nem no universo Planetary, nem no DC. É uma outra realidade. E morre gente? O Super-Homem, por exemplo. É mesmo? É. Nossa! Que louco. E todo o Planetary. Pra morrer o super-homem, tem que Quem que morrer. sobra? Quem que sobra? Não, peraí. O Batman. Eu acho que você falou uma coisa que confundiu muita gente na época, cara. O crossover Spawn vs Spawn e Batman não valeu com a história do Spawn. Muita gente achou que a partir daquele momento ele tava com a cara costurada por causa do Batirani. Não é? Não foi, porque aquela história saiu, digamos assim, com a cronologia errada no Brasil. A história sequencial do Spawn tava mais antiga, enquanto aquela história do Batman tinha acabado de sair nos Estados Unidos e lançaram aqui. O Daniel me mostrou na coleção dele, por causa disso aqui que o Spawn tá com a cara costurada, porque ele tomou um tiro na cara. Eu não sabia mesmo. Então ficou parecendo no Brasil, entendeu? Mas não é. É porque ele tomou um tiro na cara. E aí o Bottas, eu acho, que costura a cara dele com um cadáver. Prego na vida. Nossa! Teria sido mais interessante. E o Spawn continua, né? É outra história. Mas é isso. Sabe qual que foi uma coisa que eu achei legal? O Spawn ele se reinventa de tempos em tempos. Com todos os super-heróis, né? Ele sempre aconteceu. Achei massa. Não, o super-herói que sobrevive, né? Eu gosto do lance de ele mesmo. Tem que chegar uma hora que tem